Pode ser RH. O RH pode ser estratégico. Pode ser flexível. Pode ser criativo. O RH pode ser várias coisas. Mas o que a gente quer que seja? Pode ser RH, o podcast que vai te destravar. Apresentação eu, Júlia Dalsasso. E eu, Laís Jasper. O pode ser RH, ele pode ser qualquer coisa menos limitado, né? Por isso que a gente trouxe a Érica aqui, para falar um pouco sobre planejamento estratégico. Daí a gente botou lá no Instagram que tem o PE, né? Daí falou assim, o PE, daí as pessoas, tá, mas o que é PE? Planejamento estratégico. Porque se botasse essa palavrão, e daí não ia ficar meio... pra chamar a atenção mesmo, né? Pra pessoa ficar meio... E já ia começar assustando as pessoas, né? Ai, meu Deus, planejamento estratégico. É isso aí. E Érica, e só pra gente, pra nossa audiência, né, em relação ao Pode Ser RH, ele é um podcast com foco em falar diversos temas de gente, né, comportamento, liderança, coisas aleatórias que também fazem parte para a criatividade, né? E não é o de frente com Gabi, assim, né? É o Pode Ser RH. Isso aí. Tá? Vida real. É vida real. Isso aí, gostamos vida disso. Que segue. Isso aí. Né? Mas vamos lá. Fazendo uma apresentação mais formal, assim, né? A Érica, eu conheço ela há bastante tempo. A Érica é generalista, Isso aí. Já foi consultora de RH, que a gente chama bem chique business partner. Isso aí. Né, que soma bastante para nossa carreira, né, já atuou iniciou do começo, né, é psicóloga, que agora, os psicólogos estão ganhando dinheiro pra Dominando o mundo, né? Estão dominando o mundo, né? Eu sou psicóloga de formação, mas nunca atuei na área clínica, né, porque tem muito psicólogo que circula por aí, eu sempre atuei na área organizacional, né. Durante a minha graduação fiz alguns estágios, algumas inserções, acho legal, mas entendo que eu me identifico mesmo com esse universo que envolve gestão. Eu gosto disso, assim, combina com o meu perfil. E a gente escolheu esse tema, foi bem estratégico escolher planejamento estratégico, porque a gente está numa época de fazer esse movimento nas organizações, né? E daí a gente vai lá para uma coisa que eu ia lá e falava, mas eu sou tão curiosa para saber como é que funciona lá. Pavê e armas. Começando por aí já. Começando por aí. É isso aí, assim, realmente é um segmento diferente, né? E um segmento que desperta a curiosidade das pessoas porque não é tão comum. Especialmente se a gente olhar para um recorte de que nos últimos 20 anos, praticamente, a gente passou por governos e um momento de sociedade desarmamentista, né, que olhava para a questão de armas e munições como um sinônimo de violência e não como um sinônimo de defesa ou de lazer, né. Se a gente fizer um recorte de tempo ainda mais longínquo, talvez os pais, avós de vocês conviviam com isso, tinham em casa e tratavam com muita naturalidade. Mas nós já convivemos na maior parte da nossa vida com outro olhar sobre isso, assim. E aí, né, a mudança de governo lá em 2019 trouxe esse assunto para a mesa de novo, né, as pessoas começaram a falar sobre isso, e esse foi um tema que foi sendo um pouco desmistificado, assim, né, as pessoas inclusive passaram a acreditar que podiam ter acesso a isso quando elas já podiam ter antes, mas o fato de se falar mais sobre isso deu para as pessoas essa sensação. E isso colocou de novo esse segmento em evidência, junto com isso a empresa também cresceu, né, acho que muito na onda também disso, né, não porque o mercado necessariamente mudou, ou a legislação mudou, mas porque se falava sobre isso e voltou a despertar interesse nas pessoas, assim. E aí, inclusive, né, essa realidade de não ter essa conexão, esse conhecimento do segmento, era a minha realidade quando eu entrei na Pavê, e é a realidade da maior parte das pessoas que estão lá, né? A maior parte das pessoas que trabalham na Pavê não tinham uma afinidade prévia com esse segmento, não conheciam isso, não tinham contato com armas e munições, mas desperta a curiosidade nas pessoas, né? Especialmente nesse recorte dos últimos anos aí. Então, quando a pessoa vê uma vaga, quando o nosso recrutamento aborda alguém,
a pessoa se interessa porque desperta uma curiosidade. Poxa, mas tem uma empresa de armas aqui na nossa região, né? Nós somos uma distribuidora, não somos uma indústria, mas somos sim uma empresa de armas relevante hoje no mercado. Então isso desperta a curiosidade e depois disso as pessoas vão conhecendo quem é a Pavey, né? Mais do que só o seu segmento, mas o seu jeito, a sua cultura. E aí elas vão se interessando pelo que está além só das armas e munições, mas aquilo que está no dia a dia da nossa empresa, assim. E as pessoas se conectam com isso. Uma visão estereotipada, né? Olhando para a questão do nome, né? Assim, olha, eles devem ser muito sérios, né? Lidam com segurança, não devem, né? Eu penso muito na questão de hierarquia, obviamente que com o conhecimento que se tem do nome, né? Do pré-conceito. Polícia, ambientes mais militarizados, né? Pelo menos essa visão que eu tinha até que eu desconstruí, né? E acho que é assim que vocês acabam lidando com isso, né? A questão de fortalecer a marca empregadora, para falar realmente o que é a Pavey, né? O que é a Pavey Armas? Qual é a cultura da nossa empresa? Exatamente. As pessoas esperam muito disso, um ambiente sério, um ambiente formal, assim. Então, já nos nossos contatos com as pessoas no processo seletivo, a gente já vai tentando demonstrar que não é assim. E não é tentando de um jeito intencional. É porque o recrutador, a liderança que encontra essa pessoa no processo seletivo, ela já não é formal. Porque isso não é do nosso jeito, né? E quando as pessoas entram depois na empresa, elas só confirmam isso, assim. Então, a gente tem um jeito leve, a gente tem uma cultura jovem e essa sensação, né, que as pessoas têm essa percepção de que vai ser sério, de que vai ser tudo muito quadrado, de que vai ser tudo muito formal, se desconstrói muito rapidamente, assim, porque esse não é o nosso jeito, assim. E sabe que quando nós conversamos há um tempo atrás, a gente falou, né, do teu processo, 6 anos lá já, 4 anos. 4 anos. 4 anos. Então, nos últimos 4 anos, deu um boom, né? Saiu de 40 funcionários para 130. E como é que vocês têm administrado na área de recursos humanos? Como é que vocês têm feito o planejamento de vocês? Quais ações que vocês percebem que são importantes para poder manter esse crescimento, né? E assim, mais do que 130 só, né? São 130, hoje com a matriz aqui em Içara e 2 filiais, né? Que nós não tínhamos quando eu entrei lá. Então, nós temos uma filial em São Paulo, nós temos uma filial em Joinville também. Então, é administrar tudo isso, assim. Então, como que a gente tem feito, né, Júlia? Primeiro que ao longo desses 4 anos, eu entrei justamente para implantar um RH, estruturar um RH, porque ele não existia. E eu comecei naturalmente por aquilo que que já é feito, né, ou já era feito com ou sem RH. Então, por exemplo, já se contratava pessoas. Com ou sem RH já se contratava pessoas. Então, eu comecei atuando primeiro naquilo que já existia, já acontecia, mas melhorando essas práticas. E gradativamente implantando práticas novas, ações novas, programas novos. Mas eu sempre tive uma questão que eu preciso fazer as coisas alinhadas ao momento do negócio e à estratégia do negócio. E que façam sentido para as pessoas que estão aqui também, assim. Então, logo que eu entrei na Pavey, um pouquinho depois eu já comecei a participar de discussões, de construções, de reunião com os então gerentes, né? Eram 3 gerentes e mais o nosso presidente. E isso foi muito importante para mim, porque eu conseguia entender para onde o negócio estava caminhando, quais eram os nossos desafios, e aí eu conseguia propor ações, programas, políticas de RH que conversavam com aquilo. E naturalmente eles endossavam muito mais facilmente o que eu acabava propondo também, porque estava conectado com o negócio. Então, isso foi um grande diferencial, assim, e eu acho que deve ser um grande diferencial para qualquer RH que quer ser estratégico. Precisa estar perto da gestão, e se tu não tem espaço para estar perto da gestão, tu precisa demonstrar que tu deve estar perto da gestão, e se naquela empresa não dá para estar perto da gestão, pense se é nessa empresa que você quer estar. Porque não dá para ser estratégico sem estar mergulhada na gestão da empresa. Não existe RH apartado do negócio. O RH tem que caminhar junto com o negócio. E sabe que é uma das coisas que a gente fala no RH criativo, que para que eu consiga caminhar junto ao negócio, primeiro eu tenho que conhecer o processo de ponta a ponta e segundo que eu tenho que me posicionar dessa forma. Exatamente. E ser chata. Por que não me envolveu? Por que não me chamou? Eu quero conhecer, eu quero conhecer, saber. Eu quero estar junto, eu preciso, é parte importante do meu processo. Então, se nós, RH, não nos posicionarmos dessa forma, a gente vai ser a parte. Exatamente. Né? E aí a gente precisa colher os frutos do que isso vai gerar. Né? Então, não dá para se queixar que a minha empresa não dá autonomia para o meu RH, a minha empresa não valoriza o RH. Ok, o que eu fiz para mostrar que o RH é importante para essa empresa? Né? Então, eu como gestora de RH, sento junto com os hoje outros 6 gerentes, né? E eu sou mais uma.
para a gente falar do negócio, construir os planos do negócio, tudo que passa pela operação, pelo comercial, pela construção dos objetivos da empresa. O meu papel lá não é só falar do RH, Sim. é falar com os demais gestores sobre o que toca as áreas deles também. Da mesma forma como eu espero que eles também conversem de assuntos de gente, né? Que juntos a gente converse sobre isso. Então, é papel de todos nós, assim. Não tem como fazer um RH estratégico sem estar perto da gestão da empresa. E nesse sentido, assim, o meu presidente sempre deu muita autonomia para isso. Assim, ele valoriza pessoas, ele reforça o tempo todo que pessoas são um diferencial. E ele, de fato, me deu autonomia, me deu espaço, me deu liberdade para construir, porque sentiu segurança. Sentiu segurança, né? Viu o resultado também das ações. Também. Um movimento diferente. Também. Embora na nossa área seja difícil, às vezes as ações não têm um resultado tão concreto e imediato, né? Não, tudo a médio gera prazo. um reflexo B, né? É médio prazo e tem coisas que são mais sutis, não é tão assim, puxei um pininho nessa ponta, gerou um resultado lá no final, assim. É isso aí. Mas no passar do tempo, tu começa a né? perceber, consegui crescer um time sem perder pessoas, consegui expandir o negócio porque o time tá sólido, porque as pessoas são capacitadas, porque elas estão alinhadas com a cultura, então tu vai percebendo que essas coisas se conectam, né? E sabe que para nós fazermos todas essas costuras e realmente ser reconhecida como estratégico, a gente precisa ter alguns rituais, né? E daí eu queria ver, assim, quais são os rituais que tu usa, assim, que são todo mês eu faço isso, toda semana eu faço aquilo, tanto com a equipe, né, com a tua equipe de RH, quanto com a gestão, assim, o que tu orienta os profissionais a fazer? Eu tenho uma coisa, assim, que eu gosto de dividir informação, de compartilhar, assim. Então, eu sempre tive isso com o meu time, né? Eu entrei sozinha, aí veio mais uma pessoa, depois veio mais uma, depois veio mais uma. Mas desde sempre, tudo que eu conversava com os gestores ou que eu pensava, eu ia dividindo com quem estava no meu time, né? Ok, tem um assunto estratégico da empresa que ainda está em off. Tá, entendo que eu não vou dividir isso. Mas, de forma geral, a maior parte das coisas que a gente vivia, eu dividia. Primeiro porque o time me ajuda a pensar em soluções, e porque se o time está brifado de informação, ele se desenvolve, ele amplia o olhar sobre o negócio, ele consegue ter mais autonomia, ele consegue entregar mais resultado. Então, quanto mais coisas o meu time souber, quanto mais coisas o meu time entender do negócio, mais todos nós crescemos, assim. Então, isso já era natural meu, assim, eu acredito muito nisso. E aí, eu ia estruturando, né, por um tempo eu fui sozinha, eu ia estruturando os planos para o RH para determinados períodos. E no ano passado, de um jeito mais formal, a gente já estava com 3 pessoas, então, no time, né, nós tínhamos começado o ano em 2 e já terminamos em 4, na verdade, né, 3 além de mim, então nós éramos 4, nós fizemos pela primeira vez a construção conjunta do plano para este ano, assim, então a gente olhou um pouco para o nosso 2021 e estabeleceu quais eram as ações, as atividades, aquilo que a gente já faz regularmente no dia a dia, que a gente precisava manter, e quais eram as ações novas, projetos, melhorias, né, que a gente queria implantar em 2022 e nós construímos isso junto, dentro das 3 verticais de atuação que nós estabelecemos que fazia sentido lá para este ano de 2022, que era uma frente de onboarding para cuidar de atração e contratação e entrega desse profissional efetivado ao final do período de experiência, uma frente de performance para pensar treinamento, né, desenvolvimento e avaliação de desempenho de forma geral e remuneração, né, reconhecimento, e uma frente de engajamento e clima, né, que a gente cuida das ações de satisfação, de cultura dentro disso. Então, nós fizemos juntas e aí o que a gente começou a fazer a partir daí? Acompanhar, então, esses planos, porque nós trabalhamos essas ações com cronograma, então colocamos num grande cronograma do ano para entender, eu faço isso, depois eu faço aquilo, né, então, quando eu finalizar isso aqui, eu já vou ter tempo, disposição para tratar um outro tema, e nós íamos acompanhando mês a mês a execução, então, dessas ações que nós tínhamos planejado, e nós também implantamos um ritual de alinhamento semanal, então, nós temos um alinhamento coletivo e um alinhamento individual semanais com o time de RH. No coletivo, a gente discute as coisas que é importante que todas nós, né, nós 4, que a gente converse junto, pense junto, tome alguma decisão, né, que é importante as demais saberem, porque é uma ação que eu tô fazendo, mas as pessoas vão perguntar, enfim, e depois nos individuais, né, as meninas responsáveis por cada vertical aí vão trazer para mim coisas que elas precisem discutir comigo em relação à vertical.
Eu vou falar das minhas vagas, como é que tá o andamento, se eu tô com alguma dificuldade, se eu preciso de um recurso novo, enfim. Sim. Né? E aí a gente faz esse alinhamento. Então a gente tem esse alinhamento semanal dentro do nosso time e a gente tem o acompanhamento desses planos. E agora a gente já começou a fazer o planejamento do 2023, né? Então o que a gente fez, né? Eu propus um formato para a gente fazer esse planejamento, apresentei para as meninas, né? Mas a forma, não o conteúdo do planejamento, a forma. A gente fez um primeiro alinhamento, né? E aí nós lançamos lá um trabalho assim de pré-work que cada uma de nós vai fazer até a próxima semana, quando a gente vai sentar e daí sim trazer todas as nossas ideias, as nossas percepções, a nossa avaliação do 2022 para um grande quadro, né? E aí dali a gente vai então estabelecer os nossos principais objetivos para 2023 e desdobrar as nossas ações a partir daí para depois poder acompanhar também ao longo do nosso 2023. Mas não é meu o planejamento, é nosso, é do time, né? E ele é alinhado ao momento do negócio também, dá para ver, né? Então esta visão eu sou responsável por trazer para o time. As meninas enxergam, elas conhecem, elas veem a realidade, mas eu tenho informações às vezes um pouco mais amplas ou que já estão um pouco mais na frente. Então o meu papel é dizer, eu enxergo que a Pavê vai caminhar por aqui, os desafios que a gente tem são esses são alguns projetos que estão na nossa mesa, que estão no radar, e as nossas ações de RH precisam contribuir para isso. E aí a gente constrói junto. E aí, assim, a gente entrega coisas que fazem sentido para o negócio e o meu time vai se capacitando nisso. Porque para mim isso é super importante, né? Todo mundo lá é estrela, assim, todo mundo lá precisa entregar, se desenvolver e quer isso, né? Quer se desenvolver, quer contribuir, quer construir. Então a gente faz junto porque isso promove o desenvolvimento mútuo do time. Quando a gente fala em direcionamento, né, que você disse, a gente precisa ter um direcionamento onde eu estou um pouco à frente, né? Claro, quem está na gestão tem o privilégio de ter mais informações, né? Isso não tem como fugir, né? E quando a gente fala de tendências, né? Quais são as tendências de 2023 ou tendências que tu enxerga que influenciaram no teu planejamento? Tem algumas coisas, assim, né? Quando a gente fala de tendência, Júlia, tem muita coisa que tá acontecendo, né? O mundo vem se transformando numa velocidade muito grande, então tendência surge com uma velocidade assustadora, quase assim, né? Nem tudo fica, né? Tem coisa que é moda, é efêmero, assim. Mas tem duas principais, assim, que eu venho pensando bastante e vejo que elas estão ganhando bastante força, assim. Que eu acho que elas foram muito estimuladas pela pandemia e pelas transformações que a gente passou, só que elas permanecem, e eu acho que elas vão permanecer, assim. Que já não eram também totalmente uma novidade, empresas de vanguarda em gestão já olhavam para essas coisas, mas hoje não é apenas quem é vanguarda em gestão que olha para essas coisas, né? Todo mundo precisa olhar. Um tema é flexibilidade, assim. Então eu percebo que as pessoas querem ter mais autonomia, elas querem ter mais liberdade de escolha, elas querem poder adaptar de alguma forma o que elas fazem, ou o que elas têm, ou o que elas acessam. Elas não querem que a gente entregue algo concreto e engessado para elas, onde eu só posso atuar dentro de um quadradinho que foi dado, né? Então, pode ser um quadradinho do ponto de vista de benefícios, a empresa me oferece um pacote engessado, pode ser um quadradinho do ponto de vista de jornada de trabalho, ou de formato de trabalho, modelo de trabalho. Então eu entendo que a gente precisa começar a fornecer mais autonomia e mais flexibilidade para as pessoas. Isso não quer dizer que eu vou ter um modelo de trabalho talvez totalmente flexível. Pode ser que na minha indústria, no meu negócio, onde eu atuo, não dá para ter um modelo totalmente flexível. Mas dentro daquilo que eu faço, de que forma eu consigo entregar um pouquinho de flexibilidade para as pessoas? Né? Eu posso ter um pacote de benefícios e a pessoa escolher quais deles fazem sentido para ela. Sim. Então todo mundo vai poder escolher aqui alguns benefícios, mas nem todo mundo precisa usar o mesmo, né? Se para mim esse benefício faz sentido, eu uso esse. Para o meu colega o outro benefício que faz sentido, ele usa aquele, né? De um jeito muito simples, muito concreto, por exemplo. Hoje já existem no mercado uma série de cartões de benefício flexível, por exemplo. Eu disponibilizo lá um valor, mas eu não digo para a pessoa que ela vai usar X daquilo como alimentação, Y daquilo como refeição e Z daquilo como transporte. Se ela quiser usar tudo no transporte, ok, se faz sentido para ela. Se ela quiser usar tudo na alimentação, ok, se faz sentido para ela.
E isso é só um exemplo muito básico, assim, né? A gente pode pensar a jornada em relação a isso, a gente pode pensar os programas do RH em relação a isso, mas de que maneira no meu negócio eu consigo entregar um pouquinho de flexibilidade para as pessoas, eu consigo deixar elas escolher uma coisa que faça sentido para elas. Então esse é um tema. E o outro tema que eu também entendo que está na mesa e não vai sair da mesa é cuidado com o bem-estar. Nossa, assim, eu ia puxar isso agora. Exatamente. Então, cuidado com o bem-estar, para mim, não vai sair da mesa e é bem-estar de forma ampla. É saúde física, mental, emocional, social, financeira, né? Então, tudo isso é importante para as pessoas. As pessoas só produzem, só entregam o seu melhor se elas estiverem bem. E como é que a gente pode contribuir para elas estarem bem, né? Essas duas, para quem está nos ouvindo, né? Essas duas frentes, flexibilidade e saúde e bem-estar, elas precisam estar na nossa pauta de planejamento estratégico para os próximos anos. Isso aí. Mas eu não consigo agora. Faça aos poucos, mas faça. Isso aí. E faça o que faz sentido para o teu negócio e para o teu time. Né? Porque eu posso olhar para empresas de vanguarda, grandes empresas, e querer ter o mesmo pacote de benefícios que eles. Mas talvez eu não consiga. Agora, como é que é o meu time? Né? Pesquisa o teu time. A gente acabou de fazer isso, assim. Fez uma pesquisa para entender onde as pessoas moram, com quem moram, como é que é a configuração familiar, como é que é renda, como é que essas pessoas se deslocam, como é que é a rotina delas durante a semana, como é que é a rotina no fim de semana, quais são os principais desafios que elas sentem, que elas enfrentam no dia a dia, não só da porta para dentro da empresa, mas na vida delas. Que tipo de de conteúdo que elas consomem. Então a gente perguntou uma série de coisas. Isso nos permitiu traçar um perfil do nosso público. E agora a gente consegue, por exemplo, entender que se a gente quiser trazer um benefício novo no ano que vem, qual será que vai fazer mais sentido para o meu público? Né? Perguntar para as pessoas o que elas querem. Né? Pode ser isso, mas às vezes se a gente pergunta, as pessoas também não sabem dizer o que elas querem. Então, quando a gente pergunta, tenta conhecer como é que é o time, isso pode nos ajudar a perceber coisas que elas vão realmente valorizar, que vai gerar impacto para elas, mas que talvez elas nem pensariam como um benefício. Né? E sabe que nós falamos assim, mas então por que a gente não faz um benefício de tirar de R$80 para R$100, né? Cara, não vai ser o R$20 que vai fazer a diferença, vai ser o modo como a gente vai vender isso. E tem que mudar também de tempo em tempo os benefícios. Não dá para incorporar num salário um abono, alguma coisa nesse sentido, sabe? As pessoas acostumam. Exatamente. O diferencial é plano de saúde. É diferencial. Mas, como tu mesmo falou, tem idades que as pessoas quase não vão muito ao médico. Então, será que realmente é um diferencial para ela? Para o público realmente Exatamente, entender. E é por isso que eu digo, precisa ser uma pesquisa completa para tu entender o teu público. Sim, todo. Porque o nosso público, por exemplo, é um público bastante jovem. Então, eu poderia pensar no estereótipo de um público jovem para estabelecer os meus benefícios. Mas o meu público é jovem e casado. Né? Sim. Então, o meu público é jovem, mas eu não posso pensar nele como um público jovem, solteiro, que tá vivendo a vida, não sei o quê. Ele é um público jovem de idade, mas ele é um público casado, então ele já tá preparando a vida dele na constituição de uma família. Então, o que faz sentido para este público, né? Porque para um público jovem, predominantemente solteiro, algum tipo de benefício pode fazer sentido, mas no meu público jovem, que é predominantemente comprometido, namorando, ou casado, ou em união estável, é um outro tipo de benefício que faz sentido. Então, conhecer o público de forma ampla faz diferença para a gente entender o que vai gerar impacto para as pessoas que estão ali comigo. E aí vai me ajudar a atrair mais pessoas, a reter mais pessoas e fazer essas pessoas estarem ali porque elas gostam, porque elas se identificam, porque elas se sentem valorizadas, porque elas se conectam com a empresa. E que automaticamente lá na ponta vai trazer produção, vai trazer satisfação, vai trazer resultado para a organização, né? E a gente tirei já vários insights assim do que eu teria que fazer, né? Quero montar meu planejamento estratégico para a área de recursos humanos. Quais pontos que tu vê que são primordiais? Tu diz assim, não, faça isso, isso, isso. Bom, o que eu acho, né? Já falei aqui algumas vezes que o que eu vou fazer precisa estar conectado com o negócio. Então, essa é a base, assim, essa é a premissa básica para mim. Então, entende o modelo do negócio primeiro e o momento do negócio primeiro. A minha empresa no próximo ano, nos próximos anos, ela está num ciclo de crescimento e expansão?
Ou a minha empresa está num ciclo de relativa estabilidade e ela está, por exemplo, organizando a casa e melhorando processos. Né? A minha empresa está num cenário onde ela disputa um mercado extremamente competitivo por talentos, ou a minha empresa está num momento que o que a gente trabalha, sei lá, de produtos ou a forma como a gente se posiciona faz a gente ser desejado no mercado. Então, entender isso vai ser importante, porque daí a gente vai escolher conscientemente quais frentes dentro do RH vão precisar de mais energia. Mas eu penso assim, para a gente tentar trazer alguns pilares, né? Vamos pensar na jornada do meu colaborador. Então, eu preciso, num primeiro pilar, fazer a atração e contratação das pessoas. Num segundo pilar, eu preciso fazer desenvolvimento dessas pessoas, então, capacitação, né? Num terceiro pilar, eu preciso remunerar, reconhecer, recompensar as pessoas. E benefícios, por exemplo, pode estar aqui dentro. Ou ele pode estar num quarto pilar que tem a ver, por exemplo, com o engajamento e a retenção dos profissionais. Então, se eu pensar nesses 4 pilares, eu desdobrar o que pode ter, né? Que ações, que atividades, projetos vão me ajudar a atrair e contratar pessoas. Quais outros vão me ajudar a desenvolver as pessoas? Quais outros vão me ajudar a remunerar de forma adequada, a promover reconhecimento, e quais outros vão me ajudar a engajar o meu time. Então aqui já tem bastante trabalho. Só que talvez, no momento do meu negócio, não faça sentido botar a mesma quantidade de energia em cada um desses pilares, 25, 25, 25, 25. Talvez no momento do meu negócio, se eu estou em extremo crescimento, eu preciso nesse momento botar mais esforço na atração e na contratação. E talvez eu precise botar mais esforço lá na retenção, porque se eu tô crescendo, eu não posso ficar perdendo gente. Senão eu só tô apagando incêndio. Então, se o meu negócio tá crescendo, talvez não é agora exatamente que eu vou conseguir colocar muito investimento de energia, de tempo, de dinheiro no desenvolvimento. Ou se eu também precisar promover desenvolvimento, ao mesmo tempo que eu tô crescendo, então eu vou precisar de mais recurso, mais gente, mais ferramenta, né? Então, isso é importante para mim. Acho que aqui tem 4 pilares básicos que orientam as nossas ações, mas a gente precisa entender qual deles precisa de mais atenção em cada momento. E para isso eu preciso olhar para o momento que o meu negócio está vivendo. E, não, bem bacana. É isso aí mesmo. Acho que se nós tivermos esses 4 norteadores, a gente consegue extrair muita coisa, né? Claro, pensando de forma estratégica, não fazer por fazer, porque o vizinho faz, eu vou fazer também. Exatamente. Né? Então, isso é um mantra, assim, que eu penso, não existe Ctrl+C, Ctrl+V, assim, porque o vizinho é diferente de mim, o negócio dele é diferente, o jeito que ele gera dinheiro na empresa dele é diferente, a cultura dele é diferente, então tudo é diferente, né? Eu me inspiro no vizinho, é legal. Agora, eu não posso simplesmente trazer para dentro da minha empresa aquilo que ele faz lá, porque o que funciona para ele pode não funcionar para mim, assim. Quando a gente pensa boas práticas, né? Eu penso assim, boas práticas para quem? Porque quando eu penso as nossas boas práticas lá, são aquelas que geram valor para o nosso negócio, para as nossas pessoas. Que na empresa do vizinho podem ser outras boas práticas, né? Porque alguma coisa que a gente faça no nosso negócio não vai funcionar no outro. E alguma coisa que ele faça no dele não vai ser uma boa prática no meu time. Então... eu tenho feito muito viagens, ultimamente bastante viagens, conhecendo empresas em outros estados, empresas grandes, assim, para poder trazer boas práticas. Só que às vezes as boas práticas deles não se encaixam aqui. E hoje nós falamos sobre isso, né? E falou assim, meu Deus do céu, o que era aquilo? Eu não trabalharia fuja nunca. Para as colinas. É isso aí, fuja mesmo. Eu falei, minha nossa, eu lá, já pensou, eu dando a minha risada lá. Não. Um instantinho, ele já ia pedir pra mim ir embora. Por favor, Juliane, se retire, abençoadinha. Mas assim, um ambiente mais sério, um ambiente... Assim, gente, não é isso que eu quero pra mim, nem combina com a minha empresa. Tá certo ou tá errado? Não tá certo nem errado. Não combina comigo. Isso aí. Essa é a clareza que a gente tem que ter, né? Igual o GPTW. GPTW todo mundo quer ser. Vou falar em inglês. Great place to work. Isso aí. Chique, né? Tá louco! E todo mundo quer ter esse selo, porque ele realmente é um desejo para os profissionais da área de RH. Eu também quero. Nós vamos ter. Teremos. Teremos. Meta. Meta 2023. É isso aí. Março. Abre o olho, vamos dizer aquele. É março. Fique esperta. Fique esperta. Mas a gente fala assim, como que é, Érica, sabendo, né, que a Pavê e Armas tem esse selo, né, já o 2º ano consecutivo, bem bacana. E qual é o peso
de ser um GPTW? Sabe que eu não sinto peso de ser um GPTW, Julie? Porque a gente alcançou o GPTW de um jeito pavê, assim. Eu acho que não podia ser de outro jeito, pavê, né? Nós nunca tivemos o objetivo de ter o selo, assim. Então, nós fazíamos lá os nossos programas, as nossas ações, as nossas práticas, enfim, muito conectado com a cultura da empresa, respeitando a cultura, sendo coerente e entendendo que a gente tinha que fazer coisas que faziam sentido para o negócio e para as pessoas, assim, né? Muito sentido para as pessoas. E aí, num dado momento, eu percebi que, por meio das pesquisas de clima que a gente fazia, pelo que a gente via das pessoas no corredor, no dia a dia, na reunião, no café, né? Aquilo que a gente via, ouvia das pessoas, que a gente tinha um ambiente de trabalho que era diferenciado, assim, né? E que a gente podia, de alguma forma, materializar isso. E que um selo como o GPTW nos ajudaria a tornar isso concreto. E mostrar para as pessoas que a gente acha aquele ambiente bom, não apenas pelos nossos critérios, mas porque uma pesquisa aplicada, reconhecida, com um método, né, que circula no Brasil e no mundo inteiro, poderia nos mostrar que, comparado ao mercado, nós tínhamos sim um ambiente diferenciado. E aí foi quando a gente optou por fazer, lá em setembro de 2016, pela primeira vez, né, participar da pesquisa. E aí a gente alcançou a certificação, e aí foi um motivo de baita orgulho. Imagina! Assim. E nesse ano a gente foi de novo, né, participou de novo da pesquisa e nós certificamos de novo com uma nota muito acima do que é o mínimo para receber o selo e muito próxima do que é a média das 150 melhores empresas lá ranqueadas. Ai, que legal. Muito próximo, assim, a média das 150 em 2021 foi 90 pontos, se eu não estou enganada, e a nossa foi 88. Então a gente estava muito perto. Ah, mas então, pra ter o selo, realmente ter orgulho, eu acho que é no movimento assim natural. Forçar a barra. Por isso que sabe por que eu perguntei peso? Porque eu sei que tem empresas que fazem e isso se torna um peso. Por isso, assim, cara, ninguém quer trabalhar lá, como é que ele tem GPTW? Exatamente. E assim, as pessoas, ou de fora as pessoas olham e dizem, nossa, que legal um GPTW, e aí quem tá lá dentro diz, é uma mentira isso aqui. Sim! Não dá gente pra sustentar isso, tem que ser verdadeiro, tem que ser genuíno, é isso sabe? aí. Fico com vergonha alheia. Mas vamos lá, eu gostaria que tu deixasse assim uma frase assim uma frase que te inspira, que te impacta. E depois a gente vai para os finalmente. Então, tá. É difícil falar em uma frase assim, né? Mas tem uma coisa que eu gosto, eu não acho que ela tem um autor específico, mas eu vi lá no site da Crescimento, que é um lugar que eu gosto de buscar conteúdo, assim, acho uma fonte confiável, né? Uma fonte qualificada de conteúdo. Que diz que os valores e os comportamentos, eles orientam a cultura. A cultura orienta a satisfação dos funcionários. Aí, a satisfação dos funcionários é que orienta a satisfação dos clientes e a satisfação dos clientes é que gera o resultado e, consequentemente, o retorno ao acionista. Então, o retorno ao acionista lá no passar da régua nasce lá da cultura, dos nossos valores e comportamentos. Então, se a gente não cuidar desta cultura, de quem nós somos, de como que nós nos comportamos no dia a dia, e a gente não conseguir ter clareza de como nós somos e ser coerentes entre o que a gente fala e o que a gente faz, o resultado vai ficar comprometido. Não tem como ser diferente. Então, a conexão pode não ser tão direta. Mudei um botãozinho aqui no valor e gerou um resultado financeiro na ponta. Mas, no fim do dia, é isso que acontece. Se a gente não é coerente na nossa cultura e se ela não representa de verdade quem nós somos e não está conectada com aquilo que o negócio quer também, o resultado não chega no final do dia. Que legal. Cultura não são frases bonitas na parede. Exatamente. Comportamento através do exemplo. É isso aí, é o que a gente vive, é como nós somos no dia a dia, é isso que é a cultura. Não é o que tá lá na plaquinha, não é o que tá no PPT que a gente monta lá para apresentar a empresa. Isso aí, cultura é sentir, né? Isso o quanto a gente sente dentro da organização. É o que a gente faz no dia a dia, como que a gente sente, se percebe, como que a gente enxerga os outros. Isso é a nossa cultura. Que legal. Incrível, né? Tive uma aula aqui, tava bem quietinha, só prestando atenção. Ô, Erika, tu fala bem pra caramba. Não é à toa que a gente escolheu ela. Não é Ai, fico lisonjeada, gente. Claro que é. Nossa, é muito CDF. Pode falar que ela é foda? Pode.
Vai fazer Nada. guria. Gente, foi bem legal estar aqui. Pena que passa tão rápido. Passa rápido, né? Passa Meu bem Deus, rápido. voa o tempo, porque a gente tem coisa pra falar assim. Tem. Meu Deus. Tem vai mil, longe, assim. mil coisa. Mil e uma. Mas espero que, assim, isso aqui contribua um pouquinho com quem estiver nos ouvindo, né? é Pouco isso aí. muito. E se disso aqui sair algum insight que ajude a pessoa aí pensar o seu 2023, a estruturar a sua rotina lá, sua vida no RH e gerar resultado com isso, tô mega feliz. Assim. É, isso aí. Esse é o objetivo do Pode Ser, né? O RH pode ser o que quiser, desde que seja de forma genuína, Isso aí. né? E olhando para nossa promessa, né? Que o Pode Ser RH, ele destrave as pessoas RHs que estejam nos escutando, né? Esse é o nosso principal objetivo. Que legal, tenho certeza que ele vai. Dar a chave. Ah, que destrave, certeza né? vai. Pelo amor de Deus. Bora destravar. Bora destravar. Bora destravar, Tá bom? Isso aí. Obrigada, gente. Beijo. Obrigada. Beijo. Você acompanhou o Pode Ser RH, o podcast que vai te destravar. Apresentação: eu, Laís Jasper, E eu, Júlia Dalsasso.